Este é o Pouso do Meio, um dos córregos que cortam a cidade de Gurupi. Ele nasce nas imediações do município, corta a BR-153, atravessa a parte norte da cidade, cruzando pelos bairros Muniz Santana, Jardim Tocantins, Residencial São José, Paulista, entre outros. O Pouso do Meio foi testemunha e protagonista de muitos acontecimentos e transformações por aqui. Ele foi fonte de vida, de lazer, de cultura, de trabalho e de progresso. Aqui, nesse alto aqui, foi construída a casa do pioneiro da região, Benjamin Carvalho de Lima, né? É esposo da dona Ana Rezende de Lima. Mas ele também foi vítima de descaso, de violência, de poluição e de destruição. Hoje ele praticamente não vive mais, morreu. E com ele, morreu parte da sua biodiversidade. Neste documentário, vamos conhecer melhor o Pouso do Meio, seus problemas e as suas possibilidades. Vamos ver como a ocupação humana afetou o seu curso, as suas águas e o seu ecossistema. E vamos tentar encontrar saídas para recuperar e preservar esse patrimônio natural e cultural da nossa cidade. O ribeirão maior da região passava aqui, daqui a 200 metros, né? Eles colocaram o nome desse ribeirão de Pouso do Meio, porque quando eles saíram de lá, eles pousaram no Rio Gurupi. E o segundo pouso foi aqui. Então, aqui ficava entre o Imburuçu, que era a fazenda dele, né? E o Rio Gurupi. E eles pousaram aqui, naquela época o ribeirão cortava, passava esse córrego aqui, ó. Esse corguinho aí, que puseram as casas em cima, destruído tudo aí, tá tudo destruído. Eles pousaram entre esse córrego e esse ribeirão. Por isso que eles colocaram o nome de Pouso do Meio. Grande história no Pouso do Meio, sabe? Que meu pai, ele toda a vida gostava de trabalhar, né? Aí aqui ele montou um engenho, montou aquele negócio de fazer farinha, sabe? Na bulandeira, sabe? E aí todo mês de maio era para moer a cana, para fazer o açúcar, para passar o verão e entrar no inverno, sabe? A gente foi lavar lá as carnes, as coisas. Aí um peãozinho disse, aqui tá bom de pescar. Porque tinha tanto piauzinho assim, agora depois de adulto, eu fiquei sabendo que era piau, né? Mas ele pegou uma baciada de piau. E nós não sabíamos nem pescar, nem usar anzol, a gente não sabia. Cana caiana que entrava aqui e saía lá. Quando pendoava era a época dele fazer. Eu com 4 anos de idade eu me lembro, sabe? Eu vestido de gongó de algodão, molhado de mijo, menina dá para mijar roupa, né? Aí meus tios que mexia com gente, Maurílio de Firmino, meu filho, bota fogo aí eu botava fogo lá naquele bagaço de cana, né? E aí quando estava tudo organizado, aí ia tocar o boi. Tocar o boi carreiro, baixão e cambraia. O Pouso do Meio, segundo a ideia do meu pai, porque esse córrego secava todos os anos, né? E aí quando eles vieram para cá, final de Bião mais ele, vieram explorando essa mata. Mas tinha muito medo de malária e tinha muito bicho aqui. Aí fizeram uma cacimba no meio do poço, no meio do Pouso do Meio, no leito, né? Do rio era seco naquela época, né? Fizeram uma cacimba porque era de agosto para setembro, água difícil, mas estava meio molhado e fizeram uma cacimba. Aí eles acamparam lá assim e caçando jeito de fazer roça, moradia, aquela coisa e outra, né? Aí foi quando eles chegaram, tinha um porco, catitu morto dentro, afogado. Ele morreu dentro do poço. Ele foi beber e a areia empurrou ele. Os outros devem ter empurrado, né? Certo que ele estava com o focinho enterrado lá e morreu afogado. Ele não pôde mais sair, porque a cacimba era bem funda, né? E era areia em redor. E aí botaram o nome Pouso do Meio, que eles pousavam sempre no meio do rio. Era seco na época, né? Seco, você tocava fogo aí, funcionava. Esse córrego aí, não tinha água na época, não dava. Ele pulava de cima da ponte. Tinha a ponte velha aqui, que era para acesso aqui com o matador, sabe? Matador velho, que a gente fala, do Vilão, entendeu? Aí depois que mudou para lá, era brincadeira nossa. A gente pulava de cima da ponte. Aí tinha uma gameleira caída, aí o moleque não tem juízo, né? A gente passava por debaixo. Ó, o que não passar por debaixo já está reprovado. 10, 12 crianças, meninos de 10, 12 anos. Rapaz, era bom demais, tá doido. E o futebol, então? Né? Cresceu ali, ó.
Aí depois, com o respeito de Santo Antônio, que é o nosso padroeiro, né? Aí acabou o campo, né? Mudou lá para 180. Eu tenho uma lembrança de quando, que naqueles anos atrás, chovia muito, né? Aí teve um ano, quando nós morávamos ali nas proximidades do Poço do Meio, que choveu tanto que a água veio bem ali perto daquele posto. Só que era rasinha assim, mas ninguém atravessava de lá para cá, porque nem mata-burro não tinha ainda. A gente passava por riba de um pau, uma pinguela, mas naquela época da enchente do Poço do Meio não dava para passar, não. E também quase não tinha casas, praticamente dentro do Poço do Meio. Não tinha casa. As primeiras casas eram ali perto do posto, para cima um pouquinho do posto, na margem à direita assim. Aí que tinha umas casinhas um pouquinho. Tinha a casa de um senhor de Maurílio, mais ou menos assim, que era um dos fundadores daqui também. Uma época, me parece que foi em 1973, dia 3 de setembro. A chuva foi tão forte, a enchente foi tão forte, levou uns 15 dias para melhorar um pouco. Sabe? Aonde é aquele supermercado Beira Rio, ali mudou tudo. A água foi lá em cima, lá na primeira ruazinha. Você atravessa, passou em frente ao Beira Rio, na segunda rua que entra assim, para o rumo do Peixe, a água foi lá. É tanto que se chover igual choveu naquela época, o Beira Rio está lascado, vai dar mais de 1 metro d'água lá dentro. Quando essa ponte foi embora, como é que vinha e voltava no Matador? Aí tinha que dar a volta lá no Poço 10. Não tinha um poço não, mas você tinha que ir lá. Tá? Ali era BR-153, aí inauguraram lá, mudou para lá e tal. Aí eu fiz um caixotinho para passar 2 pessoas dentro, uma pessoa em um bujão de gás, uma pessoa e 2 bicicletas, que amarravam as bicicletas, um caixotinho. 2 pessoas cabiam dentro do caixote. Esse caixotinho tinha um cabo de aço e a carretilha. Tá? E a corda amarrada lá e uma outra amarrada para cá. Então, se você queria para cá, você pegava na corda aqui e puxava. Tá? E a outra ia espichando, né? Aí você chegava aqui, o caixotinho estava lá, você pegava na corda e puxava o caixotinho para você. A cidade de Gurupi é a 3ª maior cidade do estado do Tocantins, tendo registrado quase 88 mil pessoas no censo de 2020. Ela se desenvolveu rapidamente nas últimas décadas, atraindo milhares de pessoas em busca de oportunidades e qualidade de vida. Mas esse crescimento não foi planejado nem sustentável. Ele gerou uma série de problemas socioambientais que afetaram diretamente o córrego Poço do Meio. Muitas áreas que deveriam ser preservadas foram ocupadas de forma irregular e irresponsável, alterando o equilíbrio e a harmonia do córrego com seu entorno. Vamos ver alguns exemplos desses impactos negativos da ocupação humana sobre o córrego Poço do Meio. Acabou, rapaz, com crescer a cidade, né? Explorar, acabou com o córrego lá. Aquilo ali, córrego era uma mata de um lado e de outro fechada. Então, para nós ali, quando fez a Belém-Brasília, a estrada, que fez aquela ponte de madeira, a primeira ponte era de madeira, né? Aí nós pulávamos lá de cima da ponte, eles fizeram um alinhamento assim, fizeram assim tipo um esgoto, desviaram o rio do córrego para poder entrar na ponte, né? É onde nós ia banhar aquele tempo. Eles fizeram aquilo com máquina e jogavam aquela lama pro lado. Aí nós aproveitávamos aquela lama para ficar em cima e foi endurecendo, aí do lado de cima nós pulávamos dentro dos córregos, sabe? Do córrego, Poço do Meio. Então para nós era uma alegria. Do jeito que está hoje, você vê, Poço do Meio acabou. O sentimento que eu tenho é de uma má administração, de uma cidade que não teve bons princípios. Bom princípio teve, né? Mas não foi conservado. O senhor está entendendo? O Poço do Meio era a vida. De Gurupi era o curso d'água de Gurupi, né? Tinha o Mutuca, mas o Mutuca estava mais longe, a cidade começou mais para cá, né? Tinha o Mutuca e o Água Franca. Mas o Poço do Meio era o ribeirão que deu o nome, inclusive à região. Quando foi descoberto aqui, o Bião descobriu, né?
a gente vê como panorama mundial as pessoas sempre se acumulando ao entorno dos rios, né? Por várias razões, mas especialmente pela facilidade de ter água e pela facilidade de despejar aquilo que não é mais necessário à vida do ser humano. Só que lá nos primórdios era muito pouca gente, então isso afetava muito pouco. E a água, ela tem duas características básicas, que é a de deposição e diluição. Então, quando a poluição é pequena, ela deposita e dilui. E poucos metros além, você já tem água limpa de novo. O Poço do Meio até hoje está. Agora que saiu a BRK, né? Fez os esgotos, melhorou muito, né? Vamos dizer que ele estava 100% sujo, hoje ele está 100% só 1% que está descendo sujeira lá. Mas eu ouvi esses 2 dias agora que a BRK, da onde ela tem o tratamento, dela para baixo, já avisou os fazendeiros tudo em volta que não deixa o gado beber água, que a água fica poluída. Hoje o córrego Poço do Meio vem sofrendo por a antropização, tanto no aspecto aqui da sua passagem por dentro da cidade, quanto na parte rural de Gurupi. É o que acontece aqui em Gurupi. Nós temos trabalhos feitos nos córregos com uma aluna, principalmente uma aluna da UFT, que ela analisou a poluição dos córregos. E o córrego foi mais com relação a um córrego específico aqui em Gurupi. Ele não estava poluído na nascente, ele estava poluído no passar pela cidade e já não estava poluído mais logo após ele passar da cidade. Isso é comum? Sim, sim. Você veja, vamos partir para um Rio Grande, né? O Tocantins, por exemplo. Tocantins, à beira da cidade do Peixe, nós temos ali infinitos pesqueiros, né? Ranchos, ilhas ocupadas, né? Se você for mais para cima, ele não é poluído. Se você descer, ele não é poluído, mas ali naquela região ele é poluído. Né? E dizia um mestre, aliás um doutor, né, que foi meu orientador da Unesp de Jaboticabal. Ele veio aqui várias vezes fazer palestra e ele dizia nas palestras dele: gente, mantenha o rio sem ser poluído. Para manter um rio poluído custa 1/5 de despoluir um rio. Então você gasta 5 vezes mais para despoluir um rio do que manter ele despoluído. A gente vê que tem muitas propriedades que praticamente limpou a faixa de APP, né? Então é um problema muito grave que a gente tem que tomar de conta. Então vamos aos córregos que passam por Gurupi, né? Eles desaguam nos outros córregos maiores que vão desaguar no Rio Tocantins. Se nós preservarmos desde a nascente desses córregos pequenos, nós vamos ter depois um Rio Grande despoluído. E como exemplo de poluição, né? Vamos para São Paulo, Rio Tietê. Quanto já se gastou até hoje no Rio Tietê para tentar despoluir? E não conseguiram até hoje, né? Vamos na Índia, que eles veneram, né, o rio. E lá depositam as vítimas, depositam os bois que morrem, né? E tudo poluído. Resultado, nós estamos acabando com a água potável, nós estamos acabando com a água despoluída, que é a principal bebida do ser humano. Sem água, o corpo não se mantém. A gente precisa ampliar a faixa de proteção. A nossa proposta é incluir o córrego, as nascentes do córrego Poço do Meio em uma nova unidade de conservação, né? Unificando as unidades de conservação aqui em Gurupi. E a gente pretende executar esse trabalho já agora a curto prazo, né? Para ver se entre 2024, no máximo 2025, esse trabalho já foi concluído. Apesar de todos os problemas que o córrego Poço do Meio enfrenta, ainda há esperança. Há muitas pessoas e instituições que se preocupam e se mobilizam para recuperar e preservar esse recurso natural e cultural.
Há muitos projetos, iniciativas e ações que buscam reverter os danos causados pela ocupação humana e restaurar o equilíbrio e a harmonia do córrego com seu entorno. Agora só ando se for levada. Aí não ando assim mais sozinha, não tenho condução. Aí não saio nem para canto nenhum mais. Até que eu tenho saudade de ir naquela região assim, onde eu morei, quando era menina e tudo. Eu tenho saudade, mas só que eu nunca mais fui. Depois que a gente saiu daí, a gente perdeu O vínculo. Porque também mudou as estradas. Primeiramente, a estrada era ali, passava beirando o coisa do meio, tudo assim. Mas aí foi cheio de morador, cercando e tudo, aí ficou mais difícil, né? Meu riacho, presente divino para o tempo menino que não existe mais. Memória de um tempo travesso que cresceu no riacho, só a lembrança traz. Meu riacho, hoje fio de água, morto pelo homem, porque o homem é assim, preda tudo, causa o assoreio, sem o pouso do meio, morre um pouco de mim. É por isso que acho e digo sem receio: a vida é curta e aqui não voltaremos, porque não salvamos nosso pouso do meio. Gurupi, é por isso que acho e digo sem receio: a vida é curta e aqui não voltaremos, porque não salvamos nosso pouso do meio. Porque não salvamos nosso pouso do meio.